Nós estamos aqui hoje na comunidade redentorista Irmão Bento, na cidade do Potim, estado de São Paulo, pertinho de Aparecida. E hoje nós vamos conhecer aqui a realidade desta comunidade, que acolhe os nossos confrades idosos, aqueles confrades redentoristas que trabalharam em toda a sua vida, seja nas missões, seja nos santuários, e hoje estão aqui para serem atendidos em suas necessidades. Estamos aqui com o Padre Pacheco, que vai contar um pouco da sua história de vida e sua relação com o sacramento da unção dos enfermos. Padre Pacheco, muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Então, conte um pouco da vida, da experiência missionária do senhor. Eu sou goiano de nascimento. Nasci em Campinas de Goiânia, para onde foram alguns padres que vieram. Acho que a metade passou por lá, uma parte ficou e outra continuou para a Trindade. Então, eu nasci em Campinas. Os primeiros padres que eu conheci foram os redentoristas, né? E ali, então, eu fui coroinha e tudo mais. Depois, despertou, então, a vocação, né? Participando de uma missão redentorista lá em 1944. Eu já tinha meus 8 anos, mais ou menos, e o padre Albertini cuidava da criançada, daquela maravilha de criançada para cá, correndo para lá, e brincando, gritando, fazendo a propaganda da missão. Então, eu me entusiasmei e nasceu, então, a vontade de também ser como um dos missionários, né? Em 1948, tinha 11 anos e meio. Eu fui para o pré-seminário, que ficava ali no convento, chamava de Convento Velho. Ficava lá em cima, na comunidade de São José. Então, era o Seminário São José. E lá havia os seminaristas, assim, pré-seminaristas, né, que se preparavam para depois irem para Aparecida, que era o seminário menor, né? Então, era um pré-seminário. Fiquei lá meio ano. Aí, depois é que eu vim para Aparecida, e naquela época, o seminário funcionava no Seminário Bom Jesus, atual, né? Depois, então, em 52, o Seminário Santo Afonso veio do colegião, daquele Seminário Bom Jesus, né, para o Seminário Santo Afonso, agora novo, ali. E aí, eu terminei o meu colegial ali. E naquela época dizia preparatório, ginásio e colégio, ginásio e colégio, então eram séries. Primeira, segunda, terceira, até a 7ª série. Depois da 7ª série ia para o noviciado, né? Já era correspondente ao 3º colegial. Então, fiquei lá, passei pelo seminário menor até em 1954, inclusive. Aí, em 55, fui para o noviciado, era em Pindamonhangaba. Na época, uma casa velha lá. Atualmente já não existe mais essa casa, foi destruída, foi vendida, aquele terreno e tudo mais, né? Mas era uma casa já de muitos anos que era noviciado. E depois de um ano, em 1956, eu já fui para o primeiro filosófico em Tietê. Tietê era casa dos estudos superiores, né? Filosofia, teologia e depois o sacerdócio. Foi ordenado lá em Tietê, não se fazia como hoje em dia, né? Cada um se ordena, ele mesmo escolhe o bispo e depois o lugar onde quer ser ordenado, né? E tudo mais. Lá naquela época era vamos dizer, uma fornada toda de padres. Houve uma turma de uns 20 e tantos ordenandos, né? Mas foi antes de mim.
No meu tempo foram 5, 6 que foram ordenados do mesmo curso da nossa província. Agora, eu continuei, então, os estudos, depois fiquei um tempo como professor no Seminário Santo Afonso e daí fui para as missões. Unidos em Cristo, na fraternidade. Já como professor, de vez em quando, os missionários pediam alguma ajuda, a gente ia. Eu estive em algumas missões, assim, observando, fazendo alguma coisa também. E depois desse estágio no seminário como professor, eu fui para São João da Boa Vista, fiquei um ano lá ajudando na nossa casa. Naquele tempo não era paróquia, né? Era só santuário. Fiquei um ano lá. E, ao mesmo tempo, também comecei a ajudar nas missões. Houve um curso preparado pelos missionários para formação de novos, a apresentação do temário todo da missão, etc. Vieram de outras províncias também, né? Província do Sul, província dos americanos, aí de onde que era? Aí no Paraná, eles tinham casa, né? Lá, os missionários de lá, os do Rio. Então, um curso de uns 30 dias, assim, né, para ver todo o temário da missão. E assim eu entrei na equipe missionária, fiquei 13 anos na missão, andando por aí. Principalmente sul de Minas, tínhamos muitas missões ali no sul de Minas, né? E por fim, em 97, eu fui transferido para Tietê, fiquei lá um tempo ajudando no atendimento lá da casa, né? Principalmente confissões na portaria, né? Missa na nossa igreja, nas diversas comunidades. Temos muitas comunidades de Tietê, há muitas comunidades que nós prestamos serviço missionário, né? Lá, celebrando, pregando. Testemunho, Padre Pacheco. Continuando essa linha histórica, né, o senhor, então, o senhor pegou um tempo aí da transição, né, que o Concílio Vaticano II provocou, né, aí na gente, de maneira especial na questão dos sacramentos. Queria que o senhor contasse um pouco o que o senhor lembra, como que foi essa passagem, especialmente no que diz o sacramento da unção dos enfermos, né? Nós sabemos que antes era chamado de extrema unção, né? Como que foi essa mudança, essa passagem? Antes do Vaticano II, eu peguei aquela transição. Quando eu cheguei aqui, foi para 2005 eu cheguei aqui, né? Estávamos já em Tietê, mas quando eu vim aqui, eu me lembro que era a missa 1965, a missa que era toda em latim, padre voltado para o altar, de costas para o povo, quando havia o Dominus Vobiscum, né? O Senhor esteja convosco, o padre virava, falava em português, o povo respondia, depois voltava de novo, depois então a orar, irmãos, para que o nosso sacrifício, orate fratres, né? Então, e assim, agora então, depois do Vaticano II, então começou a missa em português, mas foi lenta a mudança. Primeiro a primeira parte, até o ofertório, era em português. Depois, o cânon em diante era em latim ainda, né? Então foi aquela... Me lembro que até as primeiras missas, assim, eu fiz lá no São Roque. Naquele tempo a capela era pequenininha, uma capela pequena, ali perto da igreja do Apóstolo São Paulo ali fora. Depois aquela foi desmanchada e fizeram a igreja grande ali de São Roque, né? Então, a primeira missa que eu celebrei em português foi ali. Foi depois, então, em 1965, então, o Concílio do Vaticano já começou a ser colocado em prática, né? Isso aí. Então, falando então dos sacramentos, né?
são sinais sensíveis da graça de Deus, como aprendemos no catecismo. Então, o batismo, sinal sensível, água derramada na cabeça da pessoa com as palavras: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, todos os pecados são perdoados, recebe-se a graça santificante, né? E não precisa fazer confissão nem nada, porque batismo é a porta para todos os sacramentos. Depois, entre os sacramentos, né? Batismo, confirma, crisma, penitência, confissão, comunhão, a ordem, unção dos enfermos e matrimônio, né? Então, uma delas é a unção dos enfermos, conforme as palavras de São Tiago, né? Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, o ministro da unção dos enfermos é o presbíteros. Chame os presbíteros para que orem sobre ele, ungindo com o óleo do Senhor. A oração da fé salvará o doente, os pecados serão perdoados, etc. Então, aquela frasinha lá do São Tiago, né, falando da unção dos enfermos. Então, Jesus providenciou mesmo assim os sacramentos para toda a santificação e salvação, né? Batismo e todos os grandes eventos religiosos da vida da pessoa, né? Um sacramento, quer dizer, sinal sensível da graça de Deus. A unção, então, é essa fortaleza para o tempo da doença, em que nós estamos frágeis, né? Somos assaltados também por muitas tentações, de desânimo, tudo mais, né? Orem sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Então, há também esse poder de cura, se for a vontade de Deus, né? Também a unção dos enfermos tem esse poder de cura também. Muita gente, de fato, sara. Depois, às vezes, está mesmo em estado de grave, tudo mais. Depois que recebe a unção, costumam... Há casos, né? Nem sempre, mas Deus sabe, né? A oração da fé salvará o doente. O Senhor o aliviará, se tiver pecado, receberá o perdão. Então, na unção dos enfermos, temos o perdão dos pecados. Sempre supõe o arrependimento. Por isso, também na fórmula do sacramento, temos também um momento em que se faz o rito penitencial ali, né? Pedindo perdão e tudo mais. Mas a pessoa é convidada também a se confessar, se quiser, né? Mas não há obrigação para receber perdão. O próprio sacramento perdoa pelo arrependimento. Perguntar para o senhor, né, diante dessa bonita história de vida, o senhor que teve já em tantos trabalhos, né, missionários, e continua, né, no apostolado, né, no atendimento aos romeiros do Santuário Nacional. Como religioso, né, com toda essa experiência, como lidar com o sofrimento, né? O senhor também que partilhou conosco aí, que passou por um quadro de depressão, né? Como lidar com o sofrimento? O São Paulo diz: Deus não é o autor nem do mal nem da morte. Ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Mas existe também a provação, né? Então, eu costumo falar sobre a provação. Deus prova aqueles a quem ama, diz a Bíblia. Deus prova o justo como ouro na fornalha. Então, a gente oferecendo os sofrimentos, as dificuldades da vida como uma provação, em união com as provações de Cristo na cruz, foram tão grandes, oferecendo ao Pai, com Jesus, a gente estará tirando proveito também espiritual para a própria santificação da família, conversão dos pecadores, tecer aquela coroa de glória também, né? Então, isso é muito importante para aqueles que sofrem, né? Porque vem o desânimo, vem, até, conforme o caso, até um desespero, né? Porque o sofrimento é muito grande. Então, temos que olhar, então, não é que Deus queira o sofrimento, Ele permite o sofrimento, né? Para a própria santificação da família, conversão e tudo mais. Então, assim que a gente tem que olhar o sofrimento, o sacramento da unção.
Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu. Nós estamos com o Dom Carlinhos, agradecemos, Dom Carlinhos, a sua disponibilidade Pois de não. conversar aqui conosco. Gostaria que o senhor se apresentasse, então, contasse um pouco da sua história de vida, história vocacional. Interessante, eu comecei a conhecer os redentoristas porque eles iam na estação buscar encomenda e meu pai trabalhava lá. Aí eu fiquei conhecendo os seminaristas. E com isso eu me introduzi de um modo muito simpático na religião. Claro que eu fiz a primeira comunhão, fui crismado, mas aí eu entrei para a Irmandade de São Benedito. E graças a Deus, gostei da Irmandade, porque a gente ia na fila da procissão, vestido com roupa branca, chapeuzinho branco, né? E o bumbo batendo, e nós inventamos que é São Benedito, Quetustão, Santa Rita, Duzentão. Mas a tonalidade é essa, né? Mas a invenção da letra é da molecada, né? Depois entrei para a Congregação Mariana, recebi a fita azul e depois fiquei coroinha. Fiquei coroinha lá na Basílica Histórica. O senhor era de Aparecida? Aparecida. Eu nasci em Aparecida. Fiquei coroinha. E como coroinha, eu tive o desejo de entrar para o seminário. Entrei para o seminário em 1944. E graças a Deus fui bem. Fiz o noviciado lá em Pindamonhangaba, a filosofia, teologia lá em Tietê. Em 1957 fui ordenado padre. Depois trabalhei bastante nas missões, o tempo todo, 15 anos nas missões. Aí me puseram de provincial. Oh, meu Deus do céu! Atrapalhou minha vida, né? Aí fiquei provincial 1975. Depois, era triênio naquele tempo. Aí fui reeleito. Fui reeleito provincial e no final, 1959, fiquei bispo, lá para Rubiataba, lá para Goiás. Fiquei lá 29 anos. Aí fiquei emérito e agora estou aqui, graças a Deus. Atendi muita confissão no santuário, depois que eu deixei o episcopado. Mas depois que eu cheguei em 93 anos, eu vim para cá. Então, nessa relação, né, o senhor com uma experiência vasta, né? Muitos anos na missão, muitos anos, né, bispo titular, trabalhando, né, em Goiás, em um outro período, né, de outras dificuldades, outras necessidades. Eu queria que o senhor contasse um pouco, então, a relação com o sacramento da unção dos enfermos, né? Como que era na época das missões, depois o senhor como bispo lá em Goiás, né? O que o senhor tem para contar dessa experiência, né, do sacramento e das pessoas, né, que vinham até o senhor ou aonde o senhor ia que pediam o sacramento da unção? A unção dos enfermos é o sacramento mais querido pelos sacerdotes e, claro, que pelo bispo também. Nenhum padre deixa de ir depressa para dar a unção a quem pede. Eu, graças a Deus,
administrei esse sacramento muitas vezes, para doentes graves, né? Com doença grave, e também aqueles que estavam já no final da vida, né? Os que estavam no final da vida, em geral, são eles que chamavam a gente, né? Mas eles não sabiam que a gente pode dar unção dos enfermos para quem está gravemente enfermo. E eu, graças a Deus, esse sacramento eu administrei muitas vezes. Não me arrependo nenhuma vez que neguei ir à casa do doente para administrar o sacramento da unção. O senhor, como, né, padre, depois bispo, né, no episcopado, dado a característica, né, desse ministério, o senhor ministrou, digamos, todos os sacramentos, né? Sei. Ordenações, né, matrimônios. E hoje, né, o senhor, né, na sua atual condição, né, nessa casa, como que o senhor vê agora a sua relação com o sacramento da unção, né? Haja visto que o senhor, então... A última unção que eu dei foi para o padre Galvão. Eu morava no quarto, lá no santuário, morava no quarto na frente dele, me chamaram e, graças a Deus, eu dei a unção para o padre Galvão. E o senhor recebe também o sacramento da unção? Até agora não me deram, não. No tempo que o senhor estava lá em Goiás, né? O senhor chegou lá, a diocese, a prelazia foi criada com a chegada do senhor, né? Qual que foi a realidade que o senhor encontrou lá? Realidade social, humana, né, daquela igreja que estava nascendo? A igreja já tinha nascido com Dom Juvenal Roriz. Ele já tinha bastante padres lá, redentoristas, trabalhando. E a minha dedicação foi assumir tudo que ele estava fazendo, mas eu dei um trabalho, um esforço, acho que até exagerado, na promoção vocacional. E ordenei 16 padres diocesanos lá para a diocese. A realidade de Rubiataba, um povo muito católico, praticante, né? O Dom Roriz soube imprimir naquele povo um amor muito grande para os sacramentos, né? A missa era fervorosa, muita gente participando. Confissão, meu Deus do céu, nossa Mãe do céu, confissão foi o sacramento que eu mais administrei, graças a Deus. E casamento, é claro, muitos, né? E era bispo, eles me convidavam. E eu tinha que casar os casais de noivos, né? Graças a Deus. Copiosa redenção. Nós estamos com o irmão Leão, responsável pelos enfermos desta comunidade que você está conhecendo. E ele vai contar um pouco de sua experiência aqui nesta comunidade. Irmão, muito obrigado pela disponibilidade, acolhida. Antes de nós entrarmos propriamente dito nas atividades suas aqui na casa, conte-nos um pouco da sua história vocacional, né? Como você conheceu os missionários redentoristas. Eu nasci no sul de Minas, Carlos, em Aiuruoca, minha cidade, e lá nós não temos a presença da congregação, mas foi a partir do Santuário Nacional,
aqui em Aparecida que eu soube melhor sobre os missionários redentoristas e até que eu decidi me tornar missionário redentorista, né? A minha história começa muito já no viés da enfermagem. Quando eu terminei o ensino médio, isso já tem 9 anos, né? Eu decidi fazer enfermagem, aí fiz o curso técnico em Itamonte e comecei a trabalhar no Hospital de São Lourenço. Foi ali que o meu chamado se intensificou e então eu decidi fazer contato com a congregação que eu já conhecia antes e hoje eu sou irmão. Já entrei para ser irmão, isso é uma coisa interessante, né? Eu nunca me senti chamado a ser sacerdote, mas sim religioso, missionário redentorista como irmão e me sinto muito realizado no que hoje eu faço, no que hoje eu exerço aqui na comunidade, né? E conte-nos um pouco então das suas atribuições, como é seu dia a dia nessa frente apostólica. Aqui nós temos, Carlos, ao todo 21 confrades, né? Nós temos o nosso superior, que é o Padre Reinaldo, que é mais jovem, e eu, e os demais são todos idosos ou vêm de alguma enfermidade, né? Seja um AVC que deixou sequelas, seja uma depressão, enfim. E a nossa responsabilidade aqui é cuidar deles, né? Seja nas coisas mais simples, como também nas mais complexas, né? Oferecendo todo o tratamento de saúde que eles precisam, né? E aqui a minha função é justamente isso, administrar a enfermaria. Nós temos alguns profissionais de saúde que trabalham conosco, temos uma enfermeira, Suelen, e mais 7 técnicos de enfermagem que trabalham por turno de 6 horas. E a minha responsabilidade com eles também de cuidar na assistência básica, na marcação de consultas, no acompanhamento médico, clínico, psicológico, enfim, tudo isso. Além disso, nós temos também um fisioterapeuta. Na área da saúde, tudo é multidisciplinar. Então, nós não precisamos apenas de uma profissão envolvida, como a enfermagem, mas nós precisamos de um médico, de um fisioterapeuta, às vezes de um psicólogo, um psiquiatra. Então, as especialidades médicas também são envolvidas. Então, isso é muito interessante. É tudo multidisciplinar, é uma equipe de saúde, né? E aqui nós oferecemos sempre o melhor para os nossos idosos, porque eles já trabalharam tanto, né, pela congregação, pela igreja, e hoje a gente sente que é o nosso dever, né, não abandonar, mas acolher com carinho, compreender, parar para conversar, porque a gente compreende a saúde, o bem-estar em 3 dimensões, né, físico, psíquico e social. Então a gente procura fazer isso, né, oferecer o bem-estar físico, mas também o psíquico social, né, levando eles para uma interação. Aqui eles têm uma vez por semana acompanhamento com uma terapeuta ocupacional, no CAS, né, redentorista, além da fisioterapia. Então isso é muito importante e a gente vê que tem resultado positivo. Irmão, muito interessante você partilhar conosco. Seu chamado vocacional surge dentro de um ambiente, né, de um hospital, né, hospitalar, um ambiente, né, por muitas vezes de sofrimento, né? Hoje você também está num ambiente, né, que por vezes também há muito sofrimento. E como lidar, né, com essas questões? Como você lidou com isso antes, né, da vida religiosa e creio que influenciou no seu chamado vocacional e isso hoje, né, já como religioso consagrado? Eu costumo pensar o seguinte, pela minha caminhada de vida, Carlos, o sofrimento em determinada instância da vida ele é inevitável, né? Nós queiramos ou não queiramos, o sofrimento pode sim bater à nossa porta. E é algo que escapa às nossas expectativas, porque não tem como a gente controlar o sofrimento. Ele vem, né? O sofrimento vem seja na doença, seja num transtorno emocional, seja numa questão social, né? O sofrimento ele existe de várias formas. E o que mais me toca é a forma como eu vou reagir diante desse sofrimento. Certa vez eu ouvi uma frase, né? Sofrimento consentido, sacrifício oferecido, né? Então, a gente dá sentido para o nosso sofrer, né? E o sentido que nós encontramos enquanto religiosos, enquanto cristãos, é o próprio Jesus. É como se nós somássemos as nossas dores às dores de Cristo na cruz. Ele passou pelo sofrimento.
Ele provou tudo como nós experimentamos, a dor física, a dor da rejeição, a dor psicológica ali aos pés da cruz, né? As pessoas zombavam de Jesus. Então ele passou por tudo e nele nós encontramos a resposta para tudo, né? Esperar com sentido, no sentido que Deus vai agir, né? No sentido que este sofrimento que nós experimentamos aqui é passageiro, a ressurreição virá, a vida plena virá. Aqui, né, nós estamos em uma casa de acolhida, né, e que tem um grande diferencial de ser uma casa que recebe os nossos missionários redentoristas, né, e como você disse no começo, que já tanto trabalharam e hoje estão, né, devido a diversos fatores, né, alguns já bem impossibilitados de exercer, né, seus trabalhos. E como que é a vivência sacramental nessa comunidade, né? Pensando de forma ampla, mas de modo específico na unção dos enfermos, né? Já que esses homens, durante muitos e muitos anos, eram os que levavam, né, este sacramento de conforto para tantas pessoas e hoje são grandes necessitados dele, né? Como que é essa vivência sacramental na comunidade? Aqui nós temos a oração eucarística todos os dias, né? Falando de sacramento, então o sacramento da Eucaristia é muito presente na vida de cada um. A respeito da unção dos enfermos, que é o principal foco dessa nossa conversa, nós temos aqui na enfermaria, inclusive os enfermeiros, eles são muito cientes disso. Nós temos o óleo da unção, né? E fica disponível aqui na nossa enfermaria. E quando eles precisam, a gente sempre procura um sacerdote, né? Geralmente da nossa própria comunidade, para que possa fazer a unção, né? A gente já viveu experiências muito bonitas nesse sentido, né? Nós temos um irmão que já faleceu. Antes de sair, entrando no carro, ele se lembrou do sacramento da unção e pediu, e a gente foi e esperou para que ele recebesse a unção e fosse para o hospital, né? Ele internou-se, foi para a UTI, e infelizmente não resistiu. Então a gente percebe assim que é algo que para nós deve ser o primordial, né? Nos momentos de dores, de sofrimentos, se lembrar do sacramento, do sinal de Deus, né? O sinal que dá força, que cura, que sustenta para passar pelas tempestades, pelo sofrimento. Um só corpo, um só espírito. Nessas paragens que da vida encontramos, nenhuma fonte pode ser que ali... Estamos aqui com o Manuel, colaborador desta comunidade, que vai contar um pouco da sua experiência, do seu trabalho aqui junto ao cuidado dos nossos enfermos. Tudo bem, Manuel? Tudo bem. Obrigado pela sua disponibilidade. Nesses 10 anos, assim, tem alguma coisa que te marcou mais, algum fato assim, que você, né, de alguma experiência no trabalho que você traz até hoje, de lembrança? A gente conhece muitos dos confrades, né, que são gigantes, né, e eles trazem histórias magníficas, né, bonitas, e a gente aprende muito com eles, né. O Padre Brandão, De Carli, Geraldo Rodrigues, o Camilo. Foram grandes pessoas aí que te marcaram. Que bom. Que às vezes a fé da gente é fraca e a gente pede, ô padre, reza por mim, e ajuda muita gente, né. E com esses você lidou com eles em momentos, né, de dificuldades, né, de sofrimento. Alguma coisa te deixou como exemplo deles nesse momento de enfermidade, de dificuldade? A fé deles, o Padre Galvão, por exemplo, era muito lindo, ele rezava até o último momento, no leito da morte, assim, sabe? O Padre João Gomes. Saí do Pai e vim ao mundo, trazer a vida em plenitude. Sou Deus divino e não Deus de morte. Então podemos perceber que ao longo das entrevistas houve um verdadeiro encontro com a misericórdia de Deus, que se faz presente em meio à fragilidade humana. Podemos perceber que nesta comunidade o sacramento se torna uma forma de conforto e de renovação da fé para aqueles que estão enfrentando os desafios da velhice.
né? Neste espaço de acolhimento, percebemos a ternura, o cuidado, o carinho. E com isso, agora temos uma mensagem com Dom Carlinhos, que preparou especialmente para a turma. E eu gosto de contar minha história, principalmente porque eu tenho que agradecer hoje a Deus tudo que aconteceu na minha vida, principalmente meu tempo de missionário nas missões populares, 15 anos. 15 anos. Depois como bispo, 29 anos, e agora estou aqui. Não sei o que fazer. Continua sério. Mas eu dou graças a Deus e agradeço a vocês que deram essa atenção especial para um velhinho que está aqui no final, né? No final da vida. O senhor vai nos ajudar uma sala inteira de teologia. Hein? O senhor vai ajudar uma sala inteira de teologia na unção dos enfermos. Olha que beleza. Ótimo. Obrigado, Dom Carlinhos. Quem praticar o que ouviu, vai viver o que sentiu, vai viver feliz no céu.